Fala pessoal, tudo bem com vocês? Douglas Costa e Ferreirinha, o plano do São Paulo para ter a dupla de ataque do Grêmio, você vai conferir nesse vídeo. E mais sobre o mercado tricolor que tá forte, hein? Tá aquecido. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom pessoal, eu trouxe a informação ontem na live que eu fiz aqui no meu canal para o pessoal que estava me acompanhando sobre essa possibilidade do São Paulo, além de Douglas Costa, ter também Ferreirinha no seu ataque. O que acontece? De que forma isso pode acontecer? É óbvio que isso ainda não está concretizado, isso ainda não é uma informação cravada, a informação que eu tenho é do interesse do São Paulo em contar, além de Douglas Costa, com o Ferreirinha. E por que os portais já estão noticiando aí uma venda casada? Porque eu até acho que usei essa expressão. Porque uma coisa depende da outra. O Ferreira e o Douglas Costa seriam bancados por um patrocinador, que eu ainda não posso revelar qual é, mas um investidor do São Paulo estaria disposto a bancar a contratação dos dois jogadores. Só que tem alguns entraves nessa situação. Primeiro, que elas precisam acontecer de forma conjunta. Então o Ferreirinha só passaria a estar nos planos do tricolor paulista depois que o Douglas Costa estivesse acertado. E qual é o caminho para isso acontecer? O Douglas Costa, como vocês sabem, tem o interesse do São Paulo. O Douglas Costa já manifestou o interesse em jogar no São Paulo. O seu amigo Rafinha já foi anunciado, confirmado pelo São Paulo. Então as portas estão abertas. O São Paulo vai jogar a Série A, o Douglas Costa quer continuar se valorizando, é um ano de Copa do Mundo, ele não conseguiu jogar no Grêmio, se inviabilizou com a torcida, não teve bons números, teve lesões, casou não sei quantas vezes, teve um monte de problema. E sabe que se ele tiver uma equipe forte, competitiva, com regularidade, ele pode voltar a jogar em alto nível. E ele ganha um alto salário mensal, todo mundo sabe, né? Na casa entre 1 milhão e 1,5 milhão de reais. Esse é o grande problema. O Grêmio quer se livrar desse problema, quer reduzir a folha de pagamento de 15 milhões para 8 milhões, quer reduzir em 50%. E sabe que pelos problemas que ele criou com a torcida, pelo que ele custa, pelo custo-benefício que não foi legal, o Douglas Costa pode ser liberado. Mas ainda existe uma mínima chance dele continuar no Grêmio. Haverá uma negociação essa semana entre o Douglas Costa, empresário, e o vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão, para definir a situação, bater o martelo, do tipo, Douglas, não dá mesmo e tal, vamos resolver de forma amigável aqui, você tem interesse de outros clubes, o São Paulo está na parada, então tem um investidor que vai bancar o teu salário lá, você sai numa boa, sai ganhando o que você estava ganhando aqui, vai para lá, tá tudo certo e a gente se acerta dessa forma. É o que deve acontecer nessa reunião. Pode acontecer outras coisas que a gente não sabe, né? Daqui a pouco o Douglas faz juras de amor ao Grêmio, diz que joga de graça, enfim. O que eu não acredito. Eu acredito mesmo na possibilidade de saída, o que já foi aventado, já foi informado por todos lá no Grêmio, de que o Douglas não deve permanecer. Aí o Douglas, que tem o interesse do São Paulo, que tem o interesse já com um aporte financeiro para poder bancar a contratação do Douglas Costa, aí é uma questão de tempo até esse negócio ser feito. Só que aí tem a novidade. E a novidade é o Ferreirinha, que foi a informação que eu descobri, que o investidor gostaria de bancar o salário dos dois. Só que tem um problema. No caso do Ferreirinha não é apenas o salário, porque o salário não é alto, como eu imaginava. Porque houve um imbróglio de renovação do Ferreirinha que a coisa não andou, não foi para frente. Por isso, a multa rescisória dele, ela ficou baixa para o mercado externo, 8 milhões de euros. É alta para o mercado brasileiro, claro que isso gira em torno de 45 a 50 milhões de reais, mas para o mercado estrangeiro, 8 milhões de euros para um atacante não é nada. Um atacante de lado, um ponta, que não é tão jovem assim, né? Ele já tem 24 para 25 anos, mas ainda um jogador promissor. Para o mercado interno fica muito caro. Essa é a multa rescisória para tirá-lo do Grêmio. Será que o Grêmio vai liberar o Ferreirinha sem a necessidade do pagamento dessa multa? Acho difícil. O Ferreirinha quase saiu em meados da temporada, quando o Atlanta United comunicou o Grêmio que simplesmente iria depositar o valor da multa e o Grêmio nada poderia fazer. O seu empresário, inclusive, já estava ciente da situação, avisou o Grêmio e disse, nós estamos indo embora, o empresário com o Ferreira. Esse valor não foi depositado, ele já estava fora do Grêmio. Por quê? Porque o Atlanta United desistiu de última hora e resolveu contratar o Luiz Araújo,
Esse mesmo ex-São Paulo que estava no Lille da França. Ele foi o jogador que se transferiu para a Major League Soccer. E o Ferreirinha teve que ficar no Grêmio. Nesse processo todo, o salário dele não aumentou. E está na casa abaixo dos R$200 mil. Então, para o Grêmio que quer liberar a folha de pagamento, o Ferreirinha não é necessariamente um problema, porque ele está na faixa salarial de jogadores medianos, até de um nível muito inferior. E ele, tecnicamente, é um jogador útil e pode ser um jogador muito útil na Série B. Então, a grande questão é o seguinte, o Douglas Costa fechando com o São Paulo, o investidor se propõe a bancar também o Ferreira. Mas vai bancar a multa? Essa informação eu não consegui descobrir, porque a multa é muito alta. O Grêmio vai liberar sem a multa? O São Paulo não vai ser um rival do Grêmio na temporada, porque eles vão disputar divisões diferentes. Nem a Sul-Americana o Grêmio vai disputar, então talvez a Copa do Brasil ali na frente. Mas o Grêmio não está preocupado com isso, em reforçar um possível rival na temporada. Então pode ser que libere. Agora a grande questão é o empresário do Ferreirinha. O empresário dele é um cara de difícil trato que chegou em determinado momento a exigir que o Grêmio pagasse um salário que com luvas chegasse perto de R$1 milhão, porque ele queria fazer do Ferreirinha um jogador de Copa do Mundo, para disputar a Copa do Mundo de 2022. Calma, calma. Mas o empresário valoriza muito o jogador que já ficou afastado em determinado momento, exatamente por imbróglios de renovações, pelo empresário entender, e aí eu até concordo nesse ponto, de que ele era menos valorizado do que outros atletas do elenco e era mais efetivo em alguns momentos. O Ferreirinha foi o destaque do Campeonato Gaúcho. Depois não teve a mesma sequência no restante da temporada e vocês sabem por quê. O time todo acabou sucumbindo. Na reta final, ele foi importante em algumas partidas porque qualidade técnica ele tem. Mas o salário dele é baixo. Isso não seria um problema para o investidor, que poderia até fazer uma proposta de aumento salarial para o jogador e isso seria fácil dele sair. O problema é a multa. O Grêmio vai liberar o jogador sem a necessidade da multa, vai diminuir essa multa, daqui a pouco essa multa pode ser negociada. E aí sim o São Paulo conseguiria tirar o Ferreirinha do Grêmio. Mas a questão é o empresário que já, enfim, restringiu ou dificultou alguns processos, entender que o Ferreirinha precisa disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E esse é o grande trunfo do São Paulo e o grande problema do Grêmio nesse aspecto. O Ferreirinha jogar a Série B, obviamente, ele não vai conseguir se valorizar. Ele tem outras propostas, tanto do mercado interno quanto externo, mas o São Paulo estaria disposto a, ao bancar Douglas Costa, bancar juntamente o salário do Ferreira. Resta saber como o Grêmio liberaria esse jogador, talvez, né, num contrapeso para se livrar do problema Douglas Costa, né, pelo custo salarial, liberaria o Ferreirinha também, talvez por empréstimo, não sei. Essa é uma outra ponta da negociação, esse é um próximo passo. A informação que eu trago para vocês é que o São Paulo gostaria de ter Ferreirinha junto de Douglas Costa e já tem um investidor para poder bancar pelo menos os salários. Só que não é apenas isso que vai fazer com que o Ferreirinha vá para o São Paulo. Tem uma multa que está travando essa situação. Então, mais novidades eu trago para vocês na sequência. O São Paulo está se mexendo, o São Paulo que é um time forte, competitivo, já anunciou o Rafinha, contratou o Jandrei, goleiro do Santos, para fazer sombra para o Volpi, e está tentando outro jogador do Grêmio. Essa relação Grêmio e São Paulo ela pode facilitar todo o processo, já que o Orejuela, que vai perder espaço, obviamente, né? O São Paulo gastou muito nele, 13 milhões de reais, mas está contratando o Rafinha, pode ceder o Orejuela para o Grêmio, que perdeu o Rafinha e está sem lateral, porque o único do elenco agora é o Leonardo Gomes, que ficou muito tempo sem jogar, teve uma grave lesão e tudo mais, e o Orejuela teve uma passagem interessante lá, mas acabou saindo de forma rápida até por um problema de negociação com o Cruzeiro, e aí depois só ele foi transferido para o São Paulo. O Orejuela estaria sendo emprestado para o Grêmio, e na troca ou na negociação, o Alisson não é bem na troca, porque o Alisson está rescindindo com o Grêmio, ficando livre no mercado. E aí é outro jogador que o São Paulo poderia contar. O Alisson, meio atacante, jogador tático, teve uma boa fase com o Renato na saída do Ramiro, foi aquele cara que fez a ponta pelo lado direito, mas também já jogou no meio, chega bem à frente e tudo mais. É um jogador voluntarioso. Não é um primor técnico, mas é um cara que se entrega e tudo mais. Dentro de um time encaixado pode acabar funcionando. Então tem Orejuela por Alisson, tem o Rafinha que já foi acertado e tem essa venda casada do Douglas Costa com o Ferreirinha. Tudo isso para a gente acompanhar na sequência se vai acontecer.
qualquer novidade eu trago para vocês. Comenta aqui o que vocês acham dessa história toda, será que vai rolar? Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!